Direito das pessoas com deficiência não é, em si, uma disciplina jurídica. É, na verdade, trata de temas de uma amplitude tão grande, mas tão grande, que acaba envolvendo as mais variadas áreas do direito. Eu trouxe aqui porque eu acho importante, né, num encontro como esse, às vezes a gente não tem condição de fazer isso em outros momentos, mas eu acho importante a gente fazer, nesse momento, uma discussão sobre aplicações práticas, questões do momento em relação ao direito das pessoas com deficiência. E eu fiz questão de trazer discussões bem variadas, discussões que passam pelo direito do trabalho, pelo direito civil, própria capacidade civil da pessoa com deficiência, direitos previdenciários. Poxa, a gente vive um momento, né, de tanto debate em relação à matéria previdenciária. A gente tem aí uma proposta de emenda à Constituição para discutir justamente o nosso sistema previdenciário, uma dita reforma, nova reforma da Previdência, e assim, feita de uma forma tão grave, né? E aqui, independente não é questão de ser favorável ou contra a reforma como apresentada, não. É conhecer os termos dela. Eu conversava aqui há pouco com colegas falando sobre o seguinte: o sistema de seguridade social previsto na Constituição, porque a Previdência está inserido, né, nesse contexto da Seguridade Social. O sistema de Seguridade Social na nossa Constituição é o grande sistema de distribuição de riquezas. Quando a gente fala, por exemplo, na concessão de uma aposentadoria a um trabalhador rural, mesmo sem que ele tenha contribuído para isso ao longo do tempo, e a gente sabe que o sistema previdenciário, ele, em regra, é contributivo. Quando a gente fala na Constituição, e a Constituição fala especificamente sobre isso, aliás, é o único segurado da Previdência Social que é previsto explicitamente na Constituição. Quando a gente fala de um segurado que vai ter direito a uma aposentadoria, mesmo sem comprovar recolhimento, a gente está falando de distribuição de renda, distribuição de riqueza. No final das contas, a gente está falando em cumprir um objetivo previsto no artigo 3º da Constituição, que é reduzir as desigualdades sociais e regionais. Vivemos um regime capitalista, vivemos um regime que pressupõe diferenças de condições econômicas. Ninguém aqui está buscando, sabe, estabilizar, né, estatizar a economia, não é disso que se fala, não, mas de reduzir essas desigualdades. Que aqueles que têm muito, eles não tenham esses recursos com uma diferença tão grande para aqueles que têm pouco ou que nada têm. Num país em que 5 pessoas reúnem a mesma riqueza que outras 100 milhões de pessoas, olha que negócio sério, né? A gente falar que 5 pessoas, 5 homens, né? Não por acaso, 5 homens reúnem uma riqueza correspondente à riqueza de outras 100 milhões de pessoas. Poxa, é um negócio sério, né? Um negócio a ser pensado. Se a gente tem uma Constituição que já há mais de 30 anos prevê como um dos seus objetivos fundamentais, logo no artigo 3º, e até a distribuição dos artigos, não é por acaso, né? A gente já tem isso há 30 anos. E ainda hoje vivemos essa realidade. Me parece que as políticas públicas devam ser no sentido de acentuar esse encontro, essa busca por um equilíbrio um pouco maior. E até interessante, assim, eu ia dizer, chega a ser engraçado, mas não é engraçado, não. Interessante, no mínimo, é a distribuição dessas 5 pessoas. Olha que sério, né? 5 pessoas com a mesma renda de outras 100 milhões de pessoas. E essas 5 pessoas são 2 banqueiros, e parece algo muito natural, né? Saiu ontem aí a divulgação pelo Banco Central do lucro dos 5 principais bancos brasileiros, e vivendo o Brasil numa crise dita, né, sem precedentes. 5 instituições que conseguem, do ano de 2017 para o ano de 2018, incrementar os seus lucros em 17%, me parece que estão de parabéns, né? Estão sendo muito bem geridas, porque numa situação como a que a gente vive hoje, de grave crise econômica, essas 5 instituições conseguirem elevar o seu lucro em 17%, poxa, estão de parabéns, né? As administrações devem ser muito bem pensadas para alcançarem um resultado como esse, no momento como tal. O fato é que, desses 5 homens mais ricos do Brasil, 2 são banqueiros, né? São sócios majoritários de instituições financeiras, algo me parece muito coerente. Não sei se deveria ser assim, mas algo muito coerente com a realidade brasileira. Outros 2 são donos de uma mesma cervejaria. Isso fala um pouco até sobre a sociedade brasileira, né? Uma cervejaria que
Boa tarde. Capaz de reunir um patrimônio que permita que 2 de seus sócios estejam, não apenas, mas 2 de seus sócios estejam entre os 5 homens mais ricos do Brasil. Então, 2 banqueiros, 2 donos de cervejaria e o quinto mesmo colocado é um dos cofundadores da principal rede social atuante no mundo, né? Um dos cofundadores do Facebook. Então, acho que assim, essas 5 pessoas no topo da pirâmide econômica brasileira até dizem bastante sobre o Brasil. 2 banqueiros, 2 donos de cervejaria e um criador de rede social, cofundador de uma rede social. Pois bem, se a ideia, e declaradamente na Constituição, a ideia é reduzir essas desigualdades sociais, essas desigualdades inclusive regionais, a proposta apresentada ela não caminha nesse sentido. Pelo contrário, ela caminha no sentido de concentrar ainda mais essas riquezas. Uma proposta que prevê a redução do valor do benefício de prestação continuada. E eu me permito falar, entrar nesses pontos em relação, mesmo estando numa turma em que a gente conversa com defensores públicos estaduais, porque apesar de atuação direta na matéria previdenciária, na consecução de benefícios previdenciários, essa ser uma matéria atinente à Defensoria Pública da União, não há como descolar isso da DPE. Não há como descolar isso, até pela ideia da unidade da Defensoria, né? Não dá para descolar isso da atuação da DPE. Porque um dos beneficiários do benefício de prestação continuada, por exemplo, é a pessoa com deficiência. É verdade, a proposta de emenda ela não prevê reformulação em relação à pessoa com deficiência, ela prevê reformulação em relação ao idoso. Poxa, mas sabemos que em cidades, principalmente cidades de interior, a grande movimentação da economia da região vem de pequenas aposentadorias e de benefícios assistenciais, inclusive o BPC da Luz. Então, quando se propõe, como vem nessa proposta, proposta de emenda número 6 de 2019, quando se propõe reduzir a idade de 65 para 60 anos, desse idoso que tem acesso ao BPC, mas isso, a princípio seria universalizar mais o atendimento, Você baixa de 65 para 60. Aliás, esse foi um caminho que a gente veio fazendo desde 93. Esse benefício ele foi instituído em 93 com a Lei Orgânica da Assistência Social, 8742 de 93. Essa lei estabelecia, a princípio, a idade em 70 anos. Então, lá em 93, para ter acesso ao BPC, esse idoso, comprovando a condição de necessidade, a condição de miserabilidade, ele teria que comprovar, além disso, a idade de 70 anos. Mais adiante, com o Estatuto do Idoso em 2003, essa idade finalmente foi reduzida para 65 anos. Ela passou ali por 67 anos, então de 70 para 67, em 2003 ela baixou para 65. Reduzir essa idade para 60 anos, me parece, seria mais um passo largo no sentido da universalização do atendimento em relação a esse benefício. Pareceria. Se não viesse essa proposta associada à redução do valor do benefício. Eu gosto muito de chamar atenção para isso. É absolutamente verdade. Hoje nós temos um salário mínimo fixado em R$ 998. O salário mínimo ele é reajustado todo ano, pelo menos pelo índice oficial da inflação, que é o INPC. Hoje, o valor é de R$ 998 o salário mínimo. E o BPC, hoje, é fixado exatamente no valor de um salário mínimo. A proposta é reduzir a idade de 65 para 60, mas entre 60 e 70 anos, estabelecer um valor de R$ 400. Fazendo uma associação hoje, eu diria, nós teríamos algo um pouco acima dos 40% do salário mínimo, Então, essa pessoa, por um lado, as pessoas entre 65 e 70 anos perderiam uma parte do benefício, mas, por outro lado, eu estaria universalizando. Eu estaria concedendo esse benefício para pessoas entre 60 e 65 anos, que hoje não recebem nada. Para mim, o mais grave não está aí, não. E perfeito. Não passa esse benefício de pessoas entre 60 e 70 anos a ser de 50% do salário mínimo, a ser de 40% do salário mínimo. Passa a ser um valor fixo de R$ 400. Ano que vem ele pode passar a 800, ele pode passar a 2.000, a 20 mil reais. Não me parece provável, que isso aconteça. Me parece muito mais factível que ele fique congelado em R$ 400, enquanto o salário mínimo venha a ser reajustado, pelo menos de acordo com a inflação. E aí eu fico imaginando, daqui a 10 anos...
A gente tem que ficar muito atento a essas pegadinhas. Desconstitucionalização de muitas coisas. Essa proposta de emenda, tem muita coisa que ela mexe, não para retirar direitos, mas simplesmente para tirar da Constituição. Quem tira da Constituição é porque quer mudar mais fácil na lei, porque aí deixa de ter aquele quórum qualificado de 3/5 com 2 votações, e passa a ter um quórum de maioria absoluta na lei complementar, ou quem sabe até um quórum de maioria simples na lei ordinária. Nesse caso do BPC da Luz, nós poderíamos ter o seguinte, eu fico imaginando daqui a 10 anos, com reajustes periódicos do salário mínimo, nós tendo, por exemplo, um salário mínimo de R$5.000 e o BPC para pessoas entre 60 e 70 anos continuando nos R$400. O que hoje a gente faz uma relação e diz que ele seria de mais ou menos 40, né, 40 e poucos por cento, nós teríamos lá na frente 8% do valor do salário mínimo. Isso me lembra, não é? Quando foi instituído o regime geral de previdência no modelo que a gente tem hoje, porque na Constituição se estabelecia que até a instituição desse regime geral, nós teríamos os reajustes dos benefícios previdenciários de acordo com o reajuste do salário mínimo. Então, até hoje a gente tem resquício disso, né? Aquele aposentado que diz, olha, quando eu me aposentei eu ganhava 10 salários mínimos. Hoje minha aposentadoria não chega a 3, não chega a 2 salários mínimos. É porque a gente tem, de fato, essa desvinculação. Ora, o salário mínimo ele é reajustado pelo menos pelo índice inflacionário. Se eu dou a esse benefício um reajuste menor que o do salário mínimo, eu estou retirando o poder aquisitivo desse benefício, né? Isso, sabe, às vezes no curto prazo a gente não percebe, mas no médio ou no longo prazo é essa realidade que a gente acaba vendo em muitas situações. Então, assim, tem um aspecto bem relevante, um aspecto para a gente discutir aqui, um aspecto em que, inclusive, a gente faz dialogar direito e economia, a gente sempre vai acabar fazendo isso, né? Direitos sociais e a Defensoria Pública, queira ou não, né? Ela está imersa nessa realização dos direitos sociais, as funções institucionais da Defensoria Pública, cada vez mais elas se relacionam com a efetivação dos direitos sociais. Quando a Constituição, a partir da emenda 80, passa a atribuir à Defensoria Pública como função institucional a promoção dos direitos humanos, isso traz para a Defensoria Pública uma posição de protagonismo induvidosa. Né? Queiram os defensores públicos ou não, a Defensoria Pública assume a partir daí. Eu sei mais ou menos quem não quer, né? É porque isso traz muita responsabilidade também, né? Traz a condição de protagonista, traz poder. Poder não é uma coisa ruim, né? Não é uma coisa necessariamente boa, traz uma condição de poder e tem a ela associada uma condição de responsabilidade muito grande. Quando a gente fala em poder para o servidor público, no sentido amplo, os agentes políticos também, a gente está falando de poderes que não são poderes intrínsecos, poderes pessoais. Ninguém no Brasil é poderoso, nenhum servidor público brasileiro é em si poderoso. Ele está sempre à disposição de suas competências. Eu tenho mais poderes de acordo com as minhas responsabilidades, com as minhas atribuições. E é fato, nesse processo que tivemos, ainda estamos nele, né, em realizá-lo, mas nesse processo que tivemos, a partir da emenda 45 de 2004 até a emenda 80 de 2014, passando pela 69, pela 73, essas emendas que nós tivemos que trataram diretamente da Defensoria Pública, as emendas deram um papel de protagonismo absoluto à Defensoria Pública na realização dos direitos sociais. A Defensoria que recebeu lá na Constituição de 88 a atribuição, né, diz a Constituição, da defesa dos interesses dos necessitados, a proteção jurídica integral e gratuita, muito mais do que a representação judiciária dos necessitados, né? Claro, a promoção dos direitos humanos deixa isso muito claro. Ela se realiza muito mais fora do judiciário do que dentro. Excepcionalmente a gente vai fazer isso no judiciário, aliás, até o CPC, agora de 2015, né, ele reforça essa ideia, que a atuação de todos nós, né, operadores, eu não gosto muito dessa expressão, operador do direito não, porque me dá a impressão de operador é aquele cidadão que vai lá e aperta o parafuso sem saber muito bem que parafuso é aquele, para que ele está apertando, quando eu acho que a gente tem que apertar o parafuso sim, mas sabendo exatamente por que a gente está apertando aquele parafuso, quando a gente deve apertar, como a gente deve apertar, quais são as consequências de tudo isso. Mas, para todos nós, isso é importante, para a atuação da Defensoria Pública, me parece ainda mais relevante. Diga aí, à vontade. Sim. Claro.
Isso. Nós estamos vendo, né, eu gosto de falar assim, de um protagonismo da Defensoria Pública através do qual ela se associa a outras instituições, principalmente ao Ministério Público, para não criar nem de longe briga entre Defensoria e MP, né? Eu acho fantástico que a gente tenha duas instituições tão fortes, né, como elas podem ser. Claro que o Ministério Público já tem uma estrada aí, né? A autonomia foi dada lá em 88, em 5 de outubro de 88. A gente está falando de algo na Defensoria Pública que se consolida nesse momento. A gente está realizando essa autonomia da Defensoria Pública ainda, mas que serve para a gente realizar isso. Que bom que o Ministério Público sempre teve, né, desde 85, e continua tendo legitimidade para as ações coletivas. Eu acho que uma das formas de realização desses direitos sociais, induvidosamente, é a atuação pela tutela coletiva. Não adianta o defensor público, não adianta o promotor de justiça ficar querendo resolver os problemas atomizando, né? Você querer fazer, 10 audiências por dia, fazer lá os atendimentos, né? De 8 da manhã às 3 da tarde, para depois fazer audiência. Não adianta você achar que vai resolver os problemas da sociedade assim. É claro que a gente precisa fazer isso, faz parte do dia a dia, faz parte do trabalho do defensor. Mas a solução desses problemas, principalmente da realização dos direitos sociais, vai passar pela tutela coletiva. Ora, se o Ministério Público tem essa legitimidade desde 85, maravilha que continue tendo. Desde 2007, a Defensoria Pública passou a ter também. Passou a ser inserida no texto da Lei de Ação Civil Pública como uma das legitimadas. Que maravilha, vamos atuar em conjunto, inclusive, né? Uhum. Não dá. Se nas outras, eu sou advogado, a gente constitui, todos nós juntos, né, MP, advocacia, defensoria, a gente constitui as chamadas funções essenciais à justiça, mas assim, me perdoe quem pensa de forma diversa, me parece que se para as outras carreiras, essa postura de ficar enclausurado em gabinete, já seria algo assim, muitíssimo questionável, para a Defensoria Pública é inaceitável. Né? Precisa sair, né? Que bom, né? Que bom. A Defensoria tem que estar no gabinete, tem que estar se fortalecendo para ter representações, né? Inclusive no âmbito internacional. Vou querer conversar com vocês um pouquinho sobre isso. A gente tem um sistema de proteção aos direitos humanos, o sistema interamericano, que é um sistema dos mais apurados, dos mais fortalecidos. E o Brasil, com todos os instrumentos para se submeter a isso. O Brasil admite, inclusive, poucos países fazem isso, né? O Brasil se submete porque quer, porque assumiu esse compromisso, inclusive a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ou seja, se a jurisdição interna não for suficiente, nós temos a possibilidade, inclusive, de recorrer à jurisdição internacional, a jurisdição da OEA, né? Da Corte Interamericana de Direitos Humanos, da Comissão, mas principalmente da Corte. Principalmente hoje, que essa Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela, se não admite a postulação direta pelo cidadão, a postulação tem que ser via comissão, mas ela, desde 2009, ela permite uma atuação direta mesmo desse requerente, com a sua causa patrocinada por alguém, que pode ser um advogado privado, mas muitas vezes vai ser a própria Defensoria Pública. A Defensoria Pública precisa estar aparelhada, Defensoria Pública do Estado da Bahia, por exemplo, precisa estar aparelhada para demandar perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos, porque hoje, antigamente, até 2009, isso é algo relativamente recente, né? Até 2009, quando um cidadão peticionava para os órgãos da OEA, da Organização dos Estados Americanos, ele peticionava para a Comissão de Direitos Humanos. As decisões da Comissão de Direitos Humanos, elas não eram decisões vinculantes para os estados. Então, a comissão fazia uma recomendação para o Estado brasileiro, por exemplo, que cumpria ou não. Se não cumprisse, a comissão encaminhava o caso para a corte. Só que o cidadão, ele ficava, numa condição meio passiva. Ele ficava aguardando para ver no que ia dar. De 2009 para cá, a gente teve, primeiro, a gente passa a ter uma visão muito mais cogente dessas recomendações da comissão, mas, principalmente, a gente passa a ter uma atuação efetiva desse cidadão. Então, ele vai lá e formula a petição inicial. Olha a diferença. Até 2009, a Comissão Interamericana... Isso. Até 2009, a comissão pegava aquele caso e a comissão, apresentava à corte. Ela fazia essa petição. Hoje não. Hoje é o próprio cidadão. Poxa, o que é que isso tem a ver com o direito das pessoas com deficiência? A gente tem, simplesmente, um dos grandes casos julgados pela Corte Interamericana de Direitos Humanos,
contra o Brasil, aliás, foi o primeiro caso de condenação do Brasil, é justamente um caso em que o Brasil foi condenado por desrespeito ao direito das pessoas com deficiência. Algo que, vamos falar um pouquinho mais para frente, mas está muito em voga, que é a chamada luta antimanicomial. Tratamento das pessoas com deficiência mental. Qual é o tratamento que a gente vai dar a essas pessoas? A gente vai criar, né, os hospitais psiquiátricos e afastar essas pessoas da sociedade? Será que essa é a política pública mais adequada? A gente tem de 2001 uma legislação que prevê justamente o contrário, a chamada resultante da chamada luta antimanicomial, prevendo que esses tratamentos devam ocorrer na rede geral de saúde. E dentro, mas isso eu vou querer falar um pouquinho mais adiante, e dentro desse tratamento, quais serão as medidas a serem adotadas? Vocês vão ver que tem algo muito, mas muito recente mesmo relacionado a isso. Buscando, na minha opinião, de forma equivocada, mas buscando alterar esse sistema. E a gente precisa discutir isso. A Defensoria Pública tem muito, mas muito o que fazer, quem sabe até internacionalmente em relação a isso. Pois bem, mas o fato é que o direito das pessoas com deficiência, na verdade, ele traz muita coisa. Olha lá, direito ao trabalho, direito à saúde, direito à educação, direito à previdência, tudo isso no bojo do mesmo direito das pessoas com deficiência. Então, às vezes coisas até que soam como coisas assim bobas, coisas que seriam muito, depois que a gente fala, as coisas soam muito naturais, mas até que elas se realizem, é uma mudança de paradigmas. A gente Ui, diga aí, à vontade. Sim. O que é que acontece? Falando sobre acessibilidade, né? A gente tem na nossa legislação acessibilidade de um modo até mais amplo, né? O que é que acontece? A gente tem uma legislação que ainda é muito recente. A base da nossa legislação para o direito das pessoas com deficiência é o Estatuto, que é de 2015. Sim. Não tem uma estrutura de acessibilidade, né? Perfeito. É novo? É de construído de 2015 para cá? Já devia ter. Já devia ter um desenho universal. Uma estrutura que nem precisasse de medidas de acessibilidade, mas que na sua origem já fosse pensada para dar acesso às pessoas com as mais variadas necessidades. Aí vai dando jeitinho lá, né? E a atribuição é comum de União, Estados, municípios e Distrito Federal. Então, foi o município que licenciou. Era obrigação dele verificar as situações de hipervulnerabilidade que não dependem de condição econômica. Né? A gente está muito acostumado a ver, e eu sei que o dia a dia da defensoria é principalmente atuar em defesa das pessoas economicamente hipossuficientes. Isso ainda vai continuar assim durante, sabe, anos e anos e anos, né? É uma das funções institucionais da defensoria, mas não é a única. Ainda que na prática, a maioria dos casos, fazer uma blitz nos condomínios, né, de alto luxo em Salvador, para verificar o desenho universal, as condições de acessibilidade, e a Defensoria Pública atuando ali, né? Quem sabe não precisa nem entrar com ação, faz lá um termo de ajustamento de conduta, né? Tá vendo? Tá vendo? Vamos lá, entendeu? E mais, foi excelente essa colocação, aliás, todas, porque eu comecei falando sobre a amplitude do direito das pessoas com deficiência, porque ele ataca várias áreas, né? Ele interfere em várias áreas, mas a gente ainda tem esse aspecto. Quer ver? Rodrigo, coloca pra gente o primeiro PDF, por favor. Que ele se refere ao índice de pessoas com deficiência no Brasil. Se ele perguntasse, qual o percentual de pessoas com deficiência no Brasil hoje? De um modo geral, qual percentual de brasileiros se enquadram na condição, que se enquadra na condição de pessoa com deficiência? Pela quantidade de audiência, de interdição, né, que até hoje a gente acaba usando essa nomenclatura que, assim, infelizmente veio no CPC de 2015, né, as ações de curatela, né, porque a interdição traz um resquício de algo grave, né? Que retira da pessoa a condição de tomar todo e qualquer tipo de decisão. Quando a curatela não, ela lhe retira a condição de tomar algumas decisões, até abrandada pela possibilidade da tomada de decisão apoiada.
que simplesmente não retira a capacidade civil, a pessoa com deficiência continua tomando as suas decisões, mas apoiada, como o próprio nome diz, por pelo menos 2 pessoas, olha que interessante, escolhidas por ela. Olha como isso traz uma ideia de dignidade, né? Você não vai ser interditado, não. Você não vai receber sequer um curador que vai tomar as decisões por você, não. Você vai resguardar sua capacidade civil, você vai tomar suas decisões. Claro, se você entender por bem, que maravilha, você tem a possibilidade de solicitar o apoio de pelo menos 2 pessoas. Olha que ideia de inclusão que a gente vem. A nossa lei é chamada assim. Tem gente que acha que é apelido, porque a gente cria muito apelido para a lei, né? A gente dá nome para a lei de gente e tal. Aí é apelido. Nesse nosso caso, não. É o nome da lei. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Pois é, pelo número de audiências, deve ser um bocado de gente, né? Baixa um pouquinho para a gente aí, Rodrigo. Tem umas partes que são marcadas já, eu coloquei para a gente chamar a atenção. Essa é uma pesquisa que trata de um modo geral da atuação no mercado de trabalho, mas olha de onde ela parte. Ela fala que quase 1/4 da população, né, quase 24% dos brasileiros, 45 milhões de pessoas, pesquisa do IBGE, trazendo um percentual. A gente não está falando, sabe, daquela necessidade de quando um cadeirante reside naquele prédio. Ótimo que isso tenha gerado um debate, que tenha gerado modificações na estrutura física do condomínio. Mas a gente não está falando de nada tão excepcional assim, não. A gente está falando de 1/4 da população diretamente afetada. Se você pensar na família, né, porque a família acaba sendo indiretamente afetada por essa realidade. Se a gente pensar na família, isso daí vai passar fácil de 50% da população. Sei lá, 70% da população, dá para pensar tranquilamente, né, envolvida diretamente com essas questões. E aí eu quero aproveitar, Rodrigo, esse mesmo PDF, para a gente descer. Aliás, o próprio, pode subir, por favor. A própria manchete fala sobre a inclusão dessa pessoa com deficiência no mercado de trabalho. E olha que absurdo. Olha o percentual de pessoas com deficiência inseridas no mercado de trabalho. Se nós temos cerca de 45 milhões de habitantes nessa condição, sendo enquadrados nessa condição de pessoa com deficiência, apenas 1% deles. 400 mil pessoas inseridas no mercado formal de trabalho. E eu acho interessante, vamos descer lá mais para baixo, todo esse material vai estar disponível para vocês. Aí, olha, apenas 403 mil pessoas, esse material vai ser disponibilizado, mas 403 mil pessoas estariam no mercado formal de trabalho, segundo o IBGE. Claro que temos no mercado informal também, mas no mercado formal, menos de 1% dessas pessoas. E aí, mais para baixo, a reportagem traz um aspecto que eu achei interessante, diz assim: poucos empregadores dão oportunidade de trabalho pensando na função social. Não é algo natural do empregador, não. Grande parte ainda o faz apenas para cumprir a cota prevista na lei. Só contratam uma pessoa com deficiência para cumprir a cota que está prevista na lei. Ok, então vamos começar por aí. Vamos começar por exigir, e olha como não dá para ser um trabalhinho caso a caso, tem que ser uma atuação, quem sabe através da instituição, tão cara quanto a instituição da Defensoria, de exigir, depende do tamanho da empresa, vai de 1% a 5%, a depender do número de empregados que essa empresa tenha. A partir de 1.000 empregados, ela passa a ter exigência de 5%. Muitas delas não têm, não cumprem sequer a cota, né? A reportagem fala que a maioria delas não faz por uma questão de responsabilidade social, mas somente para cumprir a cota. Mas grande parte nem isso faz, nem para cumprir a cota. Siga aí, vamos lá para baixo ali, Rodrigo, você vai ver a própria reportagem dizendo. Agora, caso as empresas cumprissem a lei, o número de pessoas que estão empregadas seria maior. Os auditores fiscais do trabalho, né, falam de uma resistência dessas empresas que preferem, as empresas, a princípio, preferem pagar a multa. Porque a multa começa baixa, a multa vai de R$ 2.200. Então a empresa, muitas vezes, né, sem aquele olhar social, se só pensa em cumprir a cota, ela pode fazer essa conta. Não, se eu sofrer uma fiscalização, ainda assim vale a pena pagar a multa. Não é? Se você vai contratar essa pessoa com os encargos, só num mês você já está pagando isso, o valor dessa multa. Então, se você não tem a conscientização, e me parece, pelo visto, ainda não temos essa conscientização, se você não tem,
é buscar realizar a cota. E olha lá, começa baixo, mas não termina baixo não, né? 228 mil o valor dessa mesma multa que pode ser aplicada. Ou seja, um direito tão básico, né? O acesso a esse direito civil ao trabalho. A gente costuma dizer que o trabalho dignifica o homem, né? E a mulher também. Então, poxa, você só ter acesso de 1% dessa população que é tão grande, representa quase 24% da população, ao mercado formal de trabalho, ainda é muito pouco. Normativa a gente já tem para isso, a gente não precisa de lei para isso não. Se tem uma coisa que hoje a gente não precisa no direito das pessoas com deficiência é de lei. A gente tem todo um instrumental jurídico para realizar esses direitos. O que não falta é lei. A gente tem, olha, norma constitucional prevendo isso como direito fundamental, né? Porque a Convenção de Nova York de Proteção às Pessoas com Deficiência foi internalizada no ordenamento jurídico brasileiro, de acordo lá com o parágrafo 3º do artigo 5º. Lembra disso? A primeira convenção internacional a ingressar no ordenamento jurídico brasileiro com esse status de norma constitucional. Depois que a emenda 45, aquela primeira emenda a trazer autonomias para as defensorias públicas estaduais, né? A mesma emenda 45, que trouxe autonomia para as defensorias públicas estaduais, ela criou o parágrafo 3º para o artigo 5º, dizendo que tratados internacionais sobre direitos humanos que fossem aprovados pela mesma sistemática da emenda à Constituição, teriam força de norma constitucional. E o primeiro tratado a ser aprovado nesse status foi a Convenção de Nova York, de Proteção às Pessoas com Deficiência. Ou seja, ela passou a integrar o chamado bloco de constitucionalidade. Uma medida como essa aí, que desrespeite a Convenção de Nova York, ela é uma medida inconstitucional. Não é só ilegal, não. Não está violando só a cota que está na lei, não. Ela está violando a nossa própria Constituição. Porque é a Constituição, nesse caso, a Convenção, inserida no nosso ordenamento como Constituição, é a Constituição que exige o respeito a esses direitos básicos da pessoa com deficiência. Ou seja, a gente tem norma constitucional para isso. Criada lá, né? Foi assinada, a convenção foi assinada em 2007, boa tarde, assinada em 2007, aprovada pelo nosso Congresso em 2008 e ratificada em 2009 pelo Brasil. Então, desde 2009, que a nossa Constituição já prevê uma série de direitos da pessoa com deficiência através da convenção. Em 2015, vem a Lei 13.146, e aí detalha. Foi um próprio compromisso assumido pelo Brasil de atualizar a sua legislação. Em 2015, a gente fez exatamente isso. A gente atualizou a nossa legislação para o respeito das pessoas com deficiência. Até a nomenclatura mudou, né? Se você observa no texto da Constituição, a nomenclatura utilizada é sempre pessoa portadora de deficiência. Aí é uma questão só de nome, né? Primeiro que em direito, só nome nunca é só nome. Acho que é sempre importante a gente registrar isso, porque assim, se eu estou falando de engenharia, eu posso dizer isso é só número. Porque se aquele número estiver certo, o prédio fica de pé. Se aquele número estiver errado, o prédio cai. Né? Na medicina é assim, né? Ah, não, isso aqui é só papel. Não, não é só papel. O protocolo está recomendando a intervenção cirúrgica. Se essa intervenção estiver correta, ela pode salvar o paciente. Se ela estiver errada, ele pode morrer. No direito não é assim, né? O direito é só palavra mesmo. O direito é só papel mesmo. A gente diz uma coisa e tenta convencer a plateia de que aquilo é o melhor, de que aquilo é o mais correto, que aquilo vai ser mais positivo para a sociedade. Dali a 10, 15, 20, 50 anos é que a gente vai descobrir se é isso mesmo. Não por acaso a gente está realizando a Constituição ainda hoje, né? Ou a Constituição de 88 já está toda realizada. Se a gente tivesse realizado 20%, 30%, já estava bom, né? Em realização de direitos sociais, a gente está discutindo o desmonte da Seguridade Social agora, né? 30 anos depois, falando de uma nova Previdência. Uma nova Previdência que tem como base o regime de capitalização. Eu, particularmente, entendo que se você aprova um regime de capitalização para a Previdência Social, pode tirar o nome de social. Vira só Previdência. Porque Previdência Social pressupõe um caráter coletivo. Pressupõe, sim, a possibilidade de eu contribuir durante anos e não receber nenhum benefício. Assim como pressupõe a possibilidade de eu contribuir durante pouco tempo e, quem sabe, sofrendo um acidente, receber um benefício que não corresponde àquelas minhas contribuições. Se você retira essa possibilidade, pode tirar o nome de social. Então, assim, realizar a Constituição, realizar direitos é algo que demora, porque é só palavra mesmo.
Então, assim, chamar de pessoa portadora de deficiência ou pessoa com deficiência faz diferença? Faz diferença grande. Essa discussão que a gente estava tendo aqui, olha, o condomínio foi construído, né, e ele não cumpre os requisitos de acessibilidade. Ele não possui, se eu penso num condomínio mais novo, ele não possui um desenho universal, porque olha que interessante, eu não preciso criar uma rampa específica para o cadeirante. Se eu já posso, na construção desse edifício, construí-lo de uma forma que o cadeirante já tenha acesso pelas vias ordinárias, que ele já esteja, esse condomínio já esteja preparado para o acesso desse cadeirante. Poxa, se eu não tenho o condomínio com essa preparação, né, a deficiência não está na pessoa que não tem mobilidade nos seus membros inferiores. A deficiência está nesse impedimento físico que essa pessoa tem, associado às barreiras que a sociedade traz. Porque se o condomínio tivesse uma estrutura, um desenho universal que lhe permitisse o acesso livre e tranquilo, ninguém nem ia nem notar. Condomínios novíssimos, né? A gente nota quando a gente precisa carregar o cadeirante, né? Porque só tem o acesso pela escada, a gente precisa carregar. Sim. Essa deficiência, ela pode vir primeiro com uma restrição só de mobilidade, né? E eu vou falar já sobre a decisão do Supremo em relação a isso, sabe? Ao adicional da grande invalidez, que é previsto na lei para aposentadoria por invalidez. Mas que o STJ deu uma mexida e estendeu para outros benefícios, a gente vai ver como é que isso tem funcionado na jurisprudência. Estou de acordo. E como você disse bem, em todo tipo de condomínio, né? As obras realizadas pelo sistema financeiro habitacional, né? Ela já tem previsão em lei, né? De reserva, inclusive, de casas, de construções para pessoas com deficiência, mas em todo, é aquela chamada eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Mesmo nas relações entre particulares, eu tenho que respeitar determinados direitos. E aí, Estado, município, União, Distrito Federal, todo mundo podendo exercer esse poder de polícia para fiscalizar se isso está sendo cumprido. Isso custa dinheiro. É isso mesmo, direito social custa dinheiro. Só que a gente acha que é importante. A gente acha que a dignidade vem primeiro, né? Isso custa dinheiro, isso dá trabalho. Vamos lá, vamos usar, vamos produzir riqueza, vamos gerar riqueza e vamos distribuir essa riqueza, porque essas coisas são importantes. Tá? Então, esse é um primeiro aspecto. Eu queria dar uma olhada no segundo PDF aí, Rodrigo, que é o seguinte. Foi uma coisa até que eu cheguei a falar na última aula, mas eu queria chamar a atenção agora nesse sentido. Às vezes a gente fala assim, depois que a gente fez, isso é muito natural. A gente falou há pouco sobre a questão da interdição e da curatela. A interdição, como, né, o próprio nome traz essa ideia, infelizmente foi repetida a expressão no Código de Processo Civil atual, o Estatuto não fala, né, em interdição, fala em curatela, né, mas você falar em uma interdição, ou até mesmo na atribuição de um curador, na definição de um curador, de algum modo você restringe a capacidade civil da pessoa. E só quem sofre uma restrição como essa que pode dizer, eu sinceramente não consigo imaginar o que é você, em algum momento da sua vida, perder parte da sua capacidade civil, parte do seu poder de tomada de decisão para coisas tão simples, como, por exemplo, está aí na nossa tela, ir ao INSS requerer um benefício previdenciário ou assistencial. Poxa, o cidadão, pessoa com deficiência, né, falava sobre essa conceituação, o conceito social de deficiência. É aquele impedimento de longo prazo, que pode ser de caráter físico, mental, intelectual, mas que, em interação com barreiras sociais, não lhe permitem concorrer em condições de igualdade. É aquele cidadão que vai buscar um benefício previdenciário e que, ao chegar ao INSS, imaginando que vai simplesmente se submeter a uma perícia e que seu benefício será deferido ou indeferido, se vê na obrigatoriedade de passar por um processo de interdição. Poxa, mas que absurdo! Para requerer um benefício previdenciário, para lá no INSS pedir uma aposentadoria, pedir um BPC da LOAS, tem que passar por um processo de interdição? Peguei um exemplo aqui. Não imagino que seja, um caso absolutamente isolado do nosso país. Aqui é a mesma coisa, né? Exemplo que a gente teve, e eu gostei, né, eu achei importante esse exemplo para trazer, porque justamente a atuação direta
junto à Previdência, não cabe à DPE. É função institucional da DPU. Então, é a DPU que atua, porque a gente está falando de uma autarquia federal, né? As demandas judiciais são perante a Justiça Federal, então, normalmente, é a DPU que atua. Mas olha esse caso aí, que aconteceu lá em Sergipe. O Ministério Público Federal, junto com o Ministério Público Estadual e a Defensoria Pública do Estado de Sergipe, buscaram atuar, essas três instituições buscaram atuar, apresentando recomendações ao INSS, dizendo o óbvio, né? Olha, INSS, a condição de pessoa com deficiência não retira a capacidade civil. Aliás, esse foi um dispositivo, a gente tem muitas alterações feitas pelo Estatuto em várias leis. O Código Civil recebeu algumas alterações que são absolutamente centrais. Uma delas foi essa, o artigo 3º do Código Civil, que previa as, no plural, hoje prevê a única hipótese de incapacidade absoluta. Só existe hoje no Brasil uma hipótese de incapacidade absoluta, né? Aquela que a pessoa não exerce os seus direitos, né? Não tem condição de exercer sua capacidade jurídica, né? Capacidade de fato, que é a do menor de 16 anos. Ponto. Há uma dificuldade na nossa comunidade jurídica, né, que a gente sabe, em, às vezes, aceitar isso. Que a condição de pessoa com deficiência não retira a capacidade civil dessa pessoa. Ora, se ela vai buscar um benefício previdenciário, é pessoa com deficiência, ótimo, às vezes esse é um requisito para a concessão do benefício. Se eu estou falando de uma aposentadoria por invalidez, claro, deficiência não se confunde com invalidez, mas muitas vezes a deficiência em si leva a uma invalidez, a uma incapacidade laboral, que é o requisito para a concessão do benefício, por exemplo, da aposentadoria por invalidez. Se a pessoa vai lá, se dirige ao INSS, requerendo o benefício de aposentadoria por invalidez, e se apresenta como pessoa com deficiência, isso não deveria ser empecilho, ao contrário, é o cumprimento de um requisito para a concessão do benefício. Para que essa pessoa precisa ser interditada? Poxa, óbvio, não precisava, não. Está lá, recomendação do MPF, do MPE e da DPE de Sergipe. Que a gente sabe, ainda não está estruturada como a DPE Bahia, né? Mas, como todas as defensorias públicas, e a gente vai fazer isso na marra mesmo, né? Buscando atuar nesse sentido. Apresentando junto com o MPF, junto com o MPE, recomendação ao INSS. Dizendo, vamos descer um pouquinho aí, Rodrigo. Dizendo, olha, vai estar marcado também para baixo, ó. Ministério Público, a Defensoria, perceberam que a imensa maioria dessas ações querem apenas assegurar o recebimento de benefícios das ações de interdição, só para receber o benefício do INSS, junto ao INSS. E aí a recomendação, ó, isso não faz o menor sentido, é inadequado e discriminatório exigir a interdição de alguém e torná-lo incapaz, ainda que relativamente, torná-lo incapaz para que possa receber um direito a que faz jus, se antes lhe assegurar a possibilidade de manifestar a própria vontade. E aí, né, esse é o procurador da República dizendo, há uma imensa diferença entre deficiência e incapacidade. Deficiência não gera automaticamente incapacidade. Aliás, a referência legal é justamente o contrário. O artigo 6º do Estatuto vai dizer que a deficiência não retira a capacidade civil da pessoa. Ah, mas pode. Ah, pode. Pode acontecer isso. Quando acontecer, a gente discute. Quando acontecer, a gente vai lá e oferece um curador para essa pessoa. Mas quando acontecer, isso não pode ser a regra, isso tem que ser a exceção. E mais, baixa um pouquinho aí, Rodrigo, por favor, que ainda tem a parte final. Uma outra orientação, dizendo, olha, é verdade, vão existir situações, a gente não pode tratar isso como regra, mas vão existir situações em que a pessoa com deficiência ela vai precisar ser acompanhada por alguém. Ela vai precisar do apoio de alguém para tomar suas decisões. Olha lá, ó. Outra orientação da INSS é que a pessoa com deficiência que não puder expressar sua vontade pode ser representada através de procuração por instrumento público ou, se preciso, pela via judicial, mas pela tomada de decisão apoiada. O Estatuto ele estabelece essa gradação de forma explícita. A regra qual é? Pessoa com deficiência conserva a sua capacidade civil plena. Deficiência não se confunde com incapacidade. A regra é essa. Existem exceções? Sim. Nessas exceções, será necessária a adoção de alguma medida. Qual é a primeira? Tomada de decisão apoiada. Porque a tomada de decisão apoiada, primeiro, ela mantém a capacidade civil plena. E manter a capacidade civil plena é manter a dignidade desse cidadão. Segundo, a tomada de decisão apoiada, ela
parte do cidadão. Olha como isso vem, né, ao encontro da ideia de autonomia dessa pessoa com deficiência. A lei não é de inclusão da pessoa, então eu afirmo a essa pessoa, você precisa de alguém para lhe auxiliar nessa tomada de decisão? Ótimo, você tem um mecanismo. Você escolhe quais serão essas pessoas. Essas pessoas não serão suas curadoras, não. Elas não tomarão todas as decisões junto com você, não. As pessoas terão a participação quando essa participação for solicitada por você. Isso é atribuir dignidade à pessoa com deficiência. É atribuir dignidade à pessoa de modo geral, né? Manter a sua capacidade civil plena. Às vezes, está vendo aí, o óbvio precisa ser dito, né? Pelo visto aqui, a gente vai precisar fazer isso também, né? A gente precisa caminhar nesse sentido aqui também. Às vezes, o óbvio precisa ser dito. Mas vamos lá, porque ainda tem muita coisa para a gente tratar. Vamos para o PDF seguinte aí. Ele vai tratar. Esse trata de algo que eu me referi no nosso primeiro encontro, mas que eu queria chamar a atenção, principalmente porque eu quero trazer hoje essa questão do aspecto econômico ligado ao direito. Realizar direitos sociais significa gastar dinheiro. Não tem como você realizar direitos sociais. Poxa, a gente está falando de saúde, a gente está falando de educação, a gente está falando de assistência social, a gente está falando de transporte, a gente está falando de moradia. Não há como realizar direitos sociais sem gastar dinheiro. Gastar dinheiro que muitas vezes é um dinheiro estatal, é um dinheiro do Estado. Então, todos nós, contribuintes, nós recolhemos recursos para os cofres públicos e esses recursos serão direcionados para determinadas finalidades. Algumas delas, que vão levar de fato muito dinheiro, ligadas à realização dos direitos sociais. Quando isso é assim, já dá muito conflito, já dá muita confusão. Não por acaso, eu estou repisando essa ideia porque ela está muito viva, não por acaso a reforma da Previdência é algo tão discutido. Que bom que esteja sendo discutido. Que bom que não seja só o ministro da Economia que vá lá dizer que tem que economizar R$1 trilhão, né? 1 trilhão é dinheiro, né? Eu estava pensando sobre isso. 1 trilhão é 1 milhão de vezes R$1 milhão. R$1 milhão já é dinheiro, né? 1 milhão de vezes. Eu não consigo nem chegar lá nessa conta aí. Só ele, acho que é banqueiro, né? Aí consegue, né? Eu acho que na cabeça dele ele consegue realizar esse número. Para mim fica um pouco distante. Mas que bom que não é chegar lá e dizer, eu preciso economizar R$1 trilhão e pronto. Não, a gente precisa discutir isso. É recurso público, é verdade. Custa dinheiro? Custa 30% do nosso orçamento. 30% do orçamento brasileiro é destinado à Seguridade Social, à saúde, à assistência e à previdência. É muito dinheiro mesmo. Mas será que não vale a pena fazer isso? Será que esse não é um mecanismo de distribuição das riquezas? Eu acho que é o melhor mecanismo de distribuição de riquezas que a nossa Constituição pôde estabelecer. Saúde como direito de todos e dever do Estado. O SUS, né, o tão criticado SUS. O SUS é uma estrutura fantástica, uma estrutura maravilhosa. Claro, precisa ser aprimorado, óbvio, muito aprimorado. Mas se o SUS da prática não está de acordo com o SUS da Constituição, o que é que a gente vai fazer? Vai mudar o SUS da prática ou da Constituição? Me parece que é melhor mudar o da prática, né? Melhorar o da prática, do que piorar o da Constituição. Mas, pois bem, quando eu estou falando de dinheiro público, isso já dá muita confusão. Porque os recursos são escassos, a gente vai distribuir esses recursos, podia ir para ali, podia ir para aqui, escolhe-se realização de direitos sociais. Mas a coisa fica mais acirrada mesmo, é quando esse dinheiro para a realização do direito social não é dinheiro público, é dinheiro privado. Quando vem, por exemplo, o nosso estatuto e afirma que incumbirá ao Estado realizar uma série de direitos associados ao direito à educação. Então, o Estado brasileiro, né, na perspectiva federalista mesmo, União, Estados, municípios e Distrito Federal, o Estado brasileiro está obrigado a realizar uma série de direitos relacionados à educação. Só que, além disso, o nosso estatuto afirma que as instituições privadas também têm essa obrigação. E que não poderão cobrar mensalidades diferenciadas para a prestação desse serviço. E aí, como é que vai funcionar? Sabe como é que funciona? Do jeito que está aí na tela. Ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino.
Custa dinheiro? Custa. Você preparar uma escola para receber pessoas com deficiência, isso custa? Custa. Se a instituição é privada, ela vai repassar esses custos? Eu acho muito natural que ela repasse. Ora, o serviço de educação, porque o serviço é sempre público, né? O serviço público de educação, por determinação constitucional, ele está aberto para iniciativa privada. Então, eu posso ser proprietário de uma escola particular. Mas ser proprietário de uma escola particular não é a mesma coisa que ser proprietário de uma loja de sapatos, né? Com todo respeito aos proprietários de lojas de sapatos. Não vai aqui nenhum desrespeito, pelo amor de Deus. Mas o fato é que ser proprietário de uma escola é diferente de ser proprietário de uma loja de sapatos. Essa pessoa que escolheu, ninguém foi obrigado a isso. Essa pessoa que escolheu ter uma escola particular, uma escola privada, ela vai recolher mensalidades, né, dos alunos, dos pais dos alunos ali, mas ela sabe que ela vai ter que cumprir uma série de obrigações técnicas e éticas na realização desse serviço, que é, em si, um serviço público. Aí vem a confederação, vamos dar uma olhada um pouquinho mais para baixo, na ementa. Pelo menos na ementa, tem alguns aspectos para os quais eu quero chamar a atenção, mas eu quero dar uma olhada nessa ementa aqui aí, perfeito. A ementa fala, é uma ação direta de inconstitucionalidade, pede uma medida cautelar, foi até interessante, o relator foi o ministro Edson Fachin. Ele, no bojo da discussão da medida cautelar, ele já utilizou a prerrogativa da lei e levou o julgamento do mérito, o julgamento definitivo do mérito. Em relação ao estatuto, né, especialmente aos artigos 28, parágrafo 1º e artigo 30, falando sobre ensino inclusivo. A ementa diz isso, né? Ensino inclusivo. Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, indeferimento da medida cautelar. O que é que se discutia nessa ação aí? Trocando em miúdos. O que se discutia nessa ação era, muito bem, o artigo 28 da lei, ele é um artigo extenso, ele tem 18 incisos. O artigo 28 da nossa lei estabelece uma série de obrigações, justamente nessa perspectiva inclusiva da pessoa com deficiência, para as instituições de ensino públicas. Aí vem o parágrafo 1º e diz, olha, desses 18 incisos, 16 serão impostos também às instituições privadas. E a parte final, era bem a parte final que vinha com a discussão fortíssima, a parte final dizia assim, não sendo possível a cobrança diferenciada de mensalidades. Então, um pai de um aluno, né, com deficiência, que fosse matricular o seu filho nessa escola, ele não poderia ser obrigado a pagar uma mensalidade diferenciada. Poxa, mas o filho dele vai demandar uma atenção especial. O filho dele, eventualmente, vai demandar um acompanhamento muito mais próximo, muito mais especializado. Essa formação especializada, ela custa. Esse educador que estará ali, muitas vezes a remuneração dele vai ser acima da média dos demais educadores. Pois bem, o outro lado diz, isso gera custo para a instituição privada? Repasse esse custo. Ninguém está proibindo que repasse o custo, só que repasse o custo para todo mundo. Repasse esse custo em todas as mensalidades. Isso é inclusão da pessoa com deficiência. Olha, você não exclui, faticamente, né? Você não vai ter escolas especializadas para pessoas com deficiência. Você não vai ter turmas especializadas para pessoas com deficiência. Você vai inserir, e tem passagens aí excelentes. Esse julgamento, ele não foi um julgamento unânime, né? É difícil até ter um julgamento unânime no pleno do Supremo, né? Porque o ministro Marco Aurélio, normalmente, ele vai contra a maioria. Eu particularmente acho interessante, porque isso já aconteceu comigo, não uma, nem duas, nem três vezes. De eu ler a ementa ou até parte do voto, diz assim, poxa, que voto bem fundamentado. Nós temos votos muito bem fundamentados no Supremo Tribunal Federal, né? Aí nós temos pelo menos o voto do relator, ministro Edson Fachin, e também da ministra Rosa Weber, como votos primorosos. Marquei alguns pontos para que a gente possa, ou em sala, visualizar ou ficar disponível para vocês. E às vezes eu leio os votos e digo, rapaz, que fundamentação interessante, que fundamentação bacana. A solução adequada, de fato, é essa. E aí eu vejo o resultado do julgamento lá, 10-1. Aí você já sabe. Quando vem 10-1, você já sabe que é o ministro Marco Aurélio, que é o ministro vencido, né? Ele já foi vencido tantas vezes que chegou até a escrever um livro. A Razão dos Vencidos. De tanto 10-1 que já tomou,
Ele escreveu um livro só sobre isso, só sobre o fato de ele estar quase 30 anos no Supremo e de tantas vezes que ficou vencido sozinho. Automaticamente a gente pensa, se o cara toma tanto 10-1, ele só deve falar bobagem, né? Só deve escrever bobagem. Quando você vai pro voto do cara, tanta fundamentação boa, é porque direito é isso. Né? É diferente da engenharia, que o prédio fica em pé ou ele cai. Você pode ter uma fundamentação muito boa num sentido e uma fundamentação interessante também no outro. Nesse caso, não me parece, sabe? Eu não fiquei convencido com ele, não, sabe? Se me colocassem lá no Supremo Tribunal Federal, ele continuava tomando 10-1 dele, porque eu estaria com a maioria. Porque qual é a fundamentação no sentido contrário? A fundamentação foi: nós temos aqui a atuação do Estado sobre a iniciativa privada. Você tem a ingerência do Estado sobre a iniciativa privada. E a regra na Constituição qual é? As medidas econômicas da Constituição ou da lei, elas se impõem ao poder público, mas são diretivas para a iniciativa privada. Elas dão uma direção para a iniciativa privada. Então, as escolas não poderiam ser obrigadas a ter essa mesma perspectiva inclusiva. Então, na visão dele, que era uma visão defendida, ele dava procedência parcial. Ele dizia assim, olha, para as escolas públicas, é isso mesmo. Eu tenho que ter toda essa perspectiva inclusiva, isso vai gerar custos, esses custos têm que ser repartidos por todos, é isso mesmo. Nas escolas privadas, isso deve funcionar como um direcionamento. É possível que o Estado dê incentivos às escolas que façam isso, mas impor, como estava imposto na lei, ele não concordava. O outro raciocínio me parece, né, muito mais forte. Apesar de esse não ser um absurdo, me parece muito mais forte dizer o seguinte, olha, nós não estamos falando de uma mera atividade econômica, nós não estamos falando de atividade econômica qualquer. É atividade econômica? É. Gera lucro? Será que gera lucro, né? Ser dono de escola particular em Salvador gera algum lucro, né? Pouco, às vezes, né? Às vezes muito. É uma atividade econômica? É, mas não é qualquer atividade econômica. Antes de ver essa atividade como uma atividade econômica, eu devo visualizá-la como um serviço público. E como serviço público deve ser tratado. Então, essas obrigações podem tranquilamente ser estendidas para a iniciativa privada. Foi assim que concluiu o Supremo Tribunal Federal. Se a gente puder, só emenda essa parte 2 aí, ó. Aí são os pontos da emenda. A emenda é longa, né? O ministro Edson Fachin foi o próprio relator, foi redigiu o acórdão. Ele coloca, à luz da convenção, olha, ele vai buscar lá na Convenção de Nova York de Proteção às Pessoas com Deficiência, né? E por consequência da própria Constituição da República, ele discorre sobre isso, aliás, tanto no voto dele, como disse, quanto no voto da ministra Rosa Weber, sabe, um caminho absolutamente didático sobre essa relação entre a Convenção de Nova York, a Constituição brasileira, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então ele diz, à luz da Convenção e por consequência da Constituição, já que a Convenção é nossa Constituição, internalizada com base no parágrafo 3º do artigo 5º, o ensino inclusivo em todos os níveis de educação não é realidade estranha ao ordenamento jurídico prático, mas sim imperativo que se põe mediante regra explícita. Ou seja, a Convenção está impondo isso, a nossa Constituição está impondo essa perspectiva inclusiva. Acho um pouquinho, Rodrigo, que a gente vai pegar outra parte que fala aí também agora. Pronto, tópicos 6 e 7. É somente, e aí a gente vai para uma perspectiva até filosófica, quando se coloca aí, Mr. Rosa Weber também fala nesse sentido. É somente com o convívio com a diferença e com o seu necessário acolhimento que pode haver a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. É um dos objetivos da República Federativa do Brasil, né? Artigo 3º, inciso 1º, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Ele diz, é só convivendo com a diferença que a gente vai ter essa sociedade livre, justa e solidária. Excluindo, separando, ainda que na ideia de proteger, eu não vou criar uma sociedade plural, como determina a nossa Constituição. E aí segue dizendo, em que o bem de todos seja promovido sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. E aí segue dizendo, a Lei 13.146 de 2015 indica assumir um compromisso ético de acolhimento e pluralidade democrática adotados pela Constituição, ao exigir que não apenas as escolas públicas, mas também as particulares deverão pautar sua atuação educacional
a partir de todas as facetas e potencialidades do direito que o direito fundamental à educação possui e que são densificados no seu capítulo 4. Ou seja, impor a essa escola particular que respeite esses direitos e que não traga uma cobrança adicional, porque se você traz uma cobrança adicional, você cria uma disparidade, né, que afasta. Atribuir essa responsabilidade às escolas, não somente públicas, mas também às escolas privadas, não contraria a Constituição, pelo contrário. É uma determinação da Constituição que vem da Convenção de Nova York, a Convenção de Nova York entendida como nossa Constituição. Mas é difícil, né? Se é tão difícil a gente aceitar, às vezes, normas da própria Constituição, dizer que uma convenção internacional é Constituição e que por isso deve ser respeitada é um caminho mais longo ainda. Eu me lembro de a gente comentar aqui na primeira aula sobre as audiências de custódia. Falar de audiência de custódia no Brasil, e aí é falar da atuação da Defensoria Pública, né? A atuação criminal da Defensoria Pública é uma atuação hercúlea. A audiência de custódia funciona como no Brasil? Funciona depois da regulamentação feita pelo CNJ. Ou seja, estar lá previsto no Pacto de São José da Costa Rica, que é recepcionada como norma supralegal. Ou seja, se alguém disser assim, nós não temos lei regulamentando a audiência de custódia, a resposta automática é verdade, nós não temos lei regulamentando a audiência de custódia. Nós temos uma norma que é superior à lei fazendo isso. Ou eu digo que o Supremo está errado, porque quem interpretou o Pacto de São José da Costa Rica como norma supralegal foi o Supremo. Nós temos uma norma que está acima da lei, estabelecendo a obrigatoriedade da condução do preso à presença do magistrado, a condução do preso, não a condução de um papel ao juiz, mas a condução da pessoa. E não se realizavam as audiências de custódia, né? Aí precisou vir o Conselho Nacional de Justiça regulamentar, porque aí sim, com resolução do CNJ a gente cumpre. Enquanto está lá num tratado internacional, que que estabelece um rol de direitos que fundamenta toda a Organização dos Estados Americanos, enquanto está lá, não. É só uma declaração de vontades, tal, para falar de algo que está na moda aí, uma lista de desejos. Né? Até ali. Pois é, foi dele que eu tirei isso daí, do ex-ministro da Educação. Né? Será que o Pacto de São José da Costa Rica é uma lista de desejos? É uma pauta que a gente deve cumprir quando possível? Não é lei, é impositiva. Então, e eu estou trazendo isso para a gente perceber que a gente tem uma legislação já muito densa nesse sentido. A gente tem a Convenção, a gente tem a Constituição, a gente tem o Estatuto. Estrutura jurídica a gente já tem ela toda. O que a gente precisa é ir realizando esses direitos. E vai ser na Defensoria que a gente vai realizar uma boa parte desses direitos. Né? Então, assim, falamos sobre um aspecto relacionado à capacidade civil, um aspecto relacionado ao direito ao trabalho, um aspecto relacionado ao direito à educação. Olhe, a gente passeando pelos vários ramos do direito aí, tratando da pessoa com deficiência, né? A gente ainda tem alguns aspectos, a gente não para por aqui não, a gente vai fazer uma pausa rápida, né? Depois a gente volta tratando também de outros aspectos que me parecem aspectos muito atuais. Eu quero discutir coisa que ainda não está decidida agora. A gente vai tratar pelo menos de 2 aspectos, se a gente tiver tempo até demais, mas pelo menos de 2 aspectos, que são coisas que não estão decididas ainda sequer na nossa jurisprudência. Vamos fazer uma pausa, 15 minutinhos, depois a gente volta. Eu quero conversar com vocês agora sobre 2 situações que me parecem muito importantes, assim como as que a gente vem conversando, mas que me parecem especiais pelo fato de que são situações que estão em discussão nesse momento. São situações que estão, uma já judicializada, uma em debate, né, nos nossos tribunais superiores, e a outra no âmbito do Poder Executivo. Um debate muito forte no Poder Executivo. Recebi até uma notícia que eu vou verificar hoje mesmo sobre uma possível extinção de conselhos que teria sido realizada hoje pelo presidente da República através de decreto. Sabe, acho estranho, né? Os conselhos das mais variadas áreas são órgãos de participação popular, né, de interferência popular, conselho da saúde mesmo, né? Não conselho de participação dos cidadãos, não conselho de fiscalização, mas conselhos, sabe, que para discutir políticas públicas com participação da sociedade. Né? Estava falando, inclusive, quando cheguei aqui hoje, estive com a nossa ouvidora,
falando sobre como eu acho, sabe, relevante, como eu acho espetacular essa estrutura da ouvidoria na Defensoria Pública. A gente que acaba questionando algumas outras instituições no meio jurídico por serem instituições fechadas, né? Se você visualiza a estrutura da ouvidoria do MP, dos próprios tribunais de justiça, do judiciário de um modo geral, são compostos por membros da própria categoria, do próprio grupo. Então, de algum modo, não que haja uma desconfiança em relação às pessoas, não é disso que se trata, a gente está falando de instituições. Mas você trazer para a estrutura da ouvidoria necessariamente alguém externo à Defensoria Pública, isso me parece trazer um caráter democrático muito forte, né? E esse caráter democrático os conselhos buscam trazer. Ainda que sejam conselhos que funcionem muitas vezes como órgãos consultivos, são órgãos que trazem uma pluralidade de visões que me parece muito cara, muito importante. Numa das medidas que a gente vai discutir agora, a atuação do Conselho de Saúde, o Conselho Nacional de Saúde, me parece uma atuação indispensável. Você chegar num momento como esse e extinguir esses conceitos, dar uma configuração totalmente diferente. Conselho de Saúde, Conselho Nacional de Saúde, hoje, por exemplo, ele tem 48 membros. Pela regra que eu vi, ainda vou precisar pesquisar isso de forma mais aprofundada, ele seria extinto. Em seu lugar, seria criado um novo conselho com apenas 7 membros. Como é que você dá uma amplitude à sociedade para participar de um conselho como esse apenas com 7 membros? E me parece que seriam todos membros indicados pelo presidente da República. Sabe, me soa muito estranho. Mas vivemos tempos bem estranhos, né? Eles fazem parte. Soluços na democracia acontecem, a gente tem que seguir em frente. Mas observe, uma primeira discussão é a seguinte. Mais uma vez, matéria previdenciária. Especificamente matéria previdenciária relacionada à pessoa com deficiência. Que é o seguinte, na estrutura dos nossos benefícios previdenciários, a gente tem como principal benefício a aposentadoria. E dentro das aposentadorias, a gente tem algumas categorias. Pensando no regime geral de previdência, a gente tem a aposentadoria por tempo de contribuição, a gente tem a aposentadoria por idade e a gente tem as aposentadorias especiais, que são aposentadorias por idade ou tempo de contribuição, mas que tem um tratamento mais favorecido. Por exemplo, o professor ele tem um tempo menor de contribuição, o trabalhador rural ele tem uma idade menor para se aposentar, são chamadas aposentadorias especiais. E o último grupo, último grupo mesmo de aposentadorias é a chamada aposentadoria por invalidez. E esse conceito de invalidez aí como um conceito técnico. Qual é o conceito técnico de invalidez? É aquele sujeito que não tem de modo definitivo mais condições de exercer a sua atividade laboral. Então, aquele cidadão que exerce uma determinada atividade e que não, por uma enfermidade, por exemplo, por uma deficiência. A gente sabe que deficiência não é sinônimo de incapacidade, mas uma deficiência pode gerar uma incapacidade. Então, eventualmente, por uma deficiência, esse cidadão aqui segurado, ele não pode mais exercer a sua atividade laboral. E nem consegue se readaptar para exercer outra atividade. Esse é o quadro que nós temos para o deferimento do benefício de aposentadoria por invalidez. Que se insere muitas vezes naquele contexto que a gente disse, olha, essa conta não precisa necessariamente fechar. O cidadão ele não recolhe contribuição previdenciária necessariamente para a aposentadoria dele. Uma situação como essa é possível que ele tenha contribuído menos do que ele vai receber. Pois bem, o que eu quero chamar a atenção é, para que haja uma aposentadoria por invalidez, a pessoa não precisa ter, no caso da deficiência, uma deficiência grave. Não necessariamente. Aquela deficiência ela deve ser suficiente para incapacitá-lo ao trabalho, ou pelo menos ao seu trabalho. De resto, pode ser uma pessoa plenamente autônoma, independente, para os atos do dia a dia. Se alimentar, se locomover, essa pessoa exerce as atividades livremente. Mas é possível também que essa invalidez seja uma invalidez tão grave, mas tão grave, que impeça essa pessoa, além de desenvolver a sua atividade laboral, a impeça de desenvolver essas atividades do cotidiano. Então essa pessoa, além de não conseguir trabalhar, ela não consegue se alimentar sozinha. Ela não consegue tomar banho sozinha. Sabe? Ela precisa de um auxílio permanente.
E aí a nossa lei prevê, não prevê, um adicional para a aposentadoria por invalidez. Na lei, o adicional é previsto como adicional para a aposentadoria por invalidez. É o que a nossa doutrina chama de grande invalidez. Faz sentido, né? A invalidez, de um modo geral, é a incapacidade para o exercício da atividade laboral. Ela já justifica a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez. Se além dessa incapacidade, a pessoa tiver incapacidade para os atos do dia a dia, ela pode receber um adicional, que aí a lei prevê um adicional de 25%. A doutrina chama a atenção, mas na prática afianço. É muito mais uma questão doutrinária, é muito mais uma questão de referência legislativa do que prática. É a única hipótese em que um benefício de aposentadoria pode superar o teto do regime geral de previdência social. Não que a aposentadoria possa superar no teto. No regime geral não existe nenhuma aposentadoria que supere o teto. Quando eu vejo uma reforma falar em acabar com privilégios, eu fico pensando no grande marajá do regime geral de previdência, que é aquele que recebe uma aposentadoria de R$ 5.800. Ele é um grande marajá, é quem está quebrando o Brasil, é esse aposentado. Assim que existe, aposentado que recebe R$ 5.800 de aposentadoria de fato. É muito difícil, mesmo que ele tenha contribuído sobre o teto, o fator previdenciário muitas vezes reduz esse valor, tal, mas existe. Só que não é a regra. Aliás, pela média, a gente vê que a regra é muito diferente disso. Você sabe qual é a média do benefício, dos benefícios pagos pelo INSS? Em média. O piso é salário mínimo, R$ 998. O teto, R$ 5.839,45. 5.800 e poucos reais. Qual é a média dos benefícios? Perto do salário mínimo, R$ 1.300. A média dos benefícios no regime geral. Essa previdência que está buscando criar uma nova previdência, retardar a consecução de benefícios, reduzir o valor de benefícios, restringir o valor da pensão por morte. Olha que coisa grave. Imagine um casal que tenha na remuneração do marido a sua única fonte de renda. E hoje ele é aposentado e recebe R$ 2.000 de aposentadoria. Falecendo ele e deixando a sua esposa, ela será beneficiária da pensão por morte. Hoje ela fica com R$ 2.000, porque hoje a pensão por morte corresponde ao valor da aposentadoria. Sabe o que a reforma prevê? Essa aposentadoria seria de 60% do valor. Ela perderia o marido e R$ 800 por mês. Não me parece muito justo, Mas essa é uma discussão que a gente precisa fazer. Está na proposta. Você colocar o valor da pensão por morte, o valor ficaria assim, 50% da aposentadoria, mais 10% a cada dependente. Então, se você tem a esposa e 4 filhos menores, seria 100%. Mas se você tem só a esposa, seria 50% da aposentadoria, mais 10% com um dependente só. Seria de 60%. Então, se a aposentadoria era de 2.000, o marajá, do INSS recebendo 2.000, ele falecendo, ele deixaria uma pensão não de 2.000, mas de R$ 1.200. Tudo no regime geral. Tudo no regime geral. Regimes próprios têm regulamentação própria, que a cada dia se aproximam mais da regulamentação do regime geral. Os colegas de 2015 para cá já não têm integralidade na aposentadoria, os colegas defensores públicos. É engraçado que eu vejo os colegas dizendo assim, é bom que o salário fica maior, o subsídio fica maior. A princípio, porque você não vai ter aposentadoria lá na frente integral, então você também não recolhe contribuição previdenciária sobre o valor total. Então, beleza. Por hora pode ser bom, Você tem um valor a mais porque não recolhe essa contribuição. Mas lá na frente pode ser muito prejudicial. Eu tenho recomendado que se adira à previdência complementar. Mas a previdência complementar do Estado, não a do banco, que se propõe lá no regime de capitalização. Simplesmente porque a previdência complementar do Estado, ela tem aporte do servidor, mas tem aporte também do Estado. Enquanto lá do banco é só do cliente, não tem mais ninguém contribuindo. Mas repare, na grande invalidez, esse benefício de aposentadoria, ele pode ter o acréscimo de 25%. Então imagine aí uma aposentadoria de R$ 4.000, teria um acréscimo de R$ 1.000, passaria para R$ 5,00 com esse adicional da grande invalidez. Qual foi o raciocínio que foi levado ao judiciário? Nós temos algumas ações relacionadas especificamente a isso.
e que está bem em discussão. A lei prevê, e prevê de forma muito clara, o benefício da grande invalidez, esse adicional, para as aposentadorias por invalidez. O raciocínio da lei foi o seguinte: se tiver uma invalidez comum só para o trabalho, aposentadoria por invalidez. Se essa invalidez não for comum, se ela for invalidez grave, que não lhe permita exercer as atividades do cotidiano, a aposentadoria por invalidez, mais, perdoe a redundância, o adicional da grande invalidez de 25%. Na lei está previsto assim. O raciocínio é: e se alguém se aposentar, uma aposentadoria diversa, por exemplo, uma aposentadoria por idade. Então, o homem atingido 65 anos de idade, a mulher atingindo 60 anos de idade, vai lá e se aposenta por idade. Comprovou o tempo de contribuição, se aposentou por idade. Depois, se aposentou aos 65, aos 70, desenvolve uma deficiência. E essa deficiência se torna tão grave que lhe impede de exercer as atividades do cotidiano. Então, esse aposentado por idade aos 65, e lá aos 80 anos, ele desenvolve uma doença que passa a demandar um auxílio permanente. Será que é justo impedir para ele o acesso ao adicional da grande invalidez? Será que esse adicional de 25% não poderia ser dado a ele também, já que ele, apesar de se aposentar por idade, hoje ele apresenta uma grande invalidez. Hoje ele apresenta a necessidade de um acompanhamento permanente. Será que nós não poderíamos, em nome da própria ideia de isonomia, da própria ideia de razoabilidade, incrementar essa aposentadoria dele, aplicar o adicional da grande invalidez para as outras hipóteses de aposentadoria? Chegou no STJ, vamos colocar aí, Rodrigo, o PDF que vem. O próximo PDF. Aí, ó. Chegou no STJ. E no STJ, vamos baixar aqui, porque a gente vem aí, essa parte marcada. Julgamento de recurso repetitivo do STJ, tese vinculante do STJ, acolhendo essa ideia. Dizendo, ó, ao julgar o repetitivo, o tema 982, olha a tese fixada pelo STJ. Comprovada a necessidade de assistência permanente de terceiro, claro, isso é um pressuposto para adicional, confirmada a necessidade de assistência permanente de terceiro, é devido o acréscimo de 25% previsto no artigo 45 da Lei de Benefícios, da 8213, a todas as modalidades de aposentadoria. Me parece que faz sentido, né? O STJ vai lá, observa a grande necessidade, a grande invalidez e diz, olha, pouco importa a origem da sua aposentadoria. Pouco importa que na origem sua aposentadoria tenha sido por invalidez. Não importa, na origem pode ter sido por tempo de contribuição, pode ter sido por idade, pode ter sido especial. O importante é que agora você apresenta uma grande invalidez. Então, será devido o adicional. Tese fixada pelo STJ, resolvida a questão, que a gente sabe. Os nossos tribunais superiores operam, muitas vezes, em sequência. RESP julgado pelo STJ, o processo vai para o Supremo Tribunal Federal para o julgamento do recurso extraordinário, do RE. Essa mesma situação chegou isso foi meados do ano passado, tá? Isso é algo muito recente. E esse julgamento, essa tese do STJ é de agosto do ano passado. Esse ano, fevereiro de 2019, a questão chegou ao Supremo Tribunal Federal. E aí vamos para o PDF seguinte, para a gente ver... Não, para o seguinte, pode passar. Aí vai ficar tudo, mas eu queria chamar a atenção para a tese. Aí, amplia aí para a gente, por favor. Tem como ampliar? Chegou lá no Supremo Tribunal Federal, sorteado, relatou o ministro Luiz Fux. O que é que o ministro Luiz Fux fez? O pedido era o pedido de suspensão do processo, dos demais processos, porque se eu tenho um julgamento repetitivo do STJ, está lá dentro do sistema de jurisprudência vinculante, vinculava não só o STJ, mas as instâncias inferiores. Todos os pedidos de primeira instância teriam que ser, a partir dali, deferidos, com base nessa fundamentação do STJ. O pedido do INSS era, olha, não dá para estender para todo mundo, não. Pelo menos até o Supremo julgar o recurso extraordinário, pede o INSS que o pagamento fique suspenso, que esses processos fiquem suspensos. O relator, o ministro Luiz Fux, isso em fevereiro de 2019, olha o que ele diz. Vamos dar uma olhada nessa ementa aí. Não sei se para baixo tem... Para baixo, pode descer, isso. Aí agora, ó. Olha o que diz o ministro relator, decisão monocrática,
do Luiz Fux, relator do processo do RE no Supremo. É uma petição feita, né, no RE só para suspender os efeitos. Verifico que a controvérsia posta nos autos, relativa à extensão do adicional previsto no artigo 45, quando subjúdice a controvérsia, implica análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário por configurar ofensa indireta à Constituição. É um argumento que o Supremo usa direto, né? Eles, olha, eu não vou nem entrar na discussão. A questão, ainda que exista discussão, é discussão infraconstitucional, então tem que ser decidida pelo STJ. Vem o Supremo e ele ainda confirma, ele diz assim, com efeito, em casos análogos ao presente, esta Corte já decidiu a matéria jurídica posta nos autos, que a matéria jurídica posta nos autos cinge-se à legislação infraconstitucional, pelo qual não admitida sua discussão na via do recurso extraordinário. E aí tem julgados aí em que ele fala sobre o mesmo caso. Justamente essa mesma discussão, extensão da grande validez, extensão de benefícios previdenciários, e diz o ministro Supremo, essa discussão é uma discussão infraconstitucional. Então, é uma discussão que não deve chegar ao Supremo. Eu não sei se acontece muito com vocês na sua atuação, na atuação diária. Comigo acontece pouco, mas pode acontecer de o próprio ministro relator, que em fevereiro deu uma decisão tão peremptória, dizendo, olha, essa questão aqui não é uma questão constitucional, é uma questão infraconstitucional. Então, não cabe ao Supremo discutir isso deve se encerrar no STJ. O ministro que, em fevereiro dessa decisão, de fevereiro para março, se convencer exatamente do contrário. É possível, né? É possível. A pessoa pensa uma coisa hoje, amanhã pensa outra. Pode se convencer, podem chegar novos argumentos, né? E a pessoa pensar direitinho e dizer, não, não é bem assim e tal. Foi o que aconteceu nesse caso. Porque, repare, vamos para o outro PDF. O INSS não ficou satisfeito, né? Imagine quantos benefícios ele teria que pagar. E em março, a outra decisão, se não me engano, é 19 de fevereiro, essa é de 12 de março, não completou nenhum mês. O INSS agravou da decisão monocrática do relator, e aí a questão foi levada para a turma, para a primeira turma de que Luiz Fux é integrante. O que me chamou a atenção não foi o provimento do agravo, porque a gente vê, ó, a parte inicial diz assim, a primeira turma do STF suspendeu o trâmite em todo o território nacional de ações judiciais individuais ou coletivas e em qualquer fase processual que tratam sobre a extensão do pagamento do adicional de 25% não relacionadas às aposentadorias por invalidez. Ou seja, aquela decisão do STJ em recurso especial repetitivo está suspensa. A primeira turma do STF deu provimento ao agravo, mandando suspender. Ele ainda não decidiu se aplica ou não, mas por enquanto mandou suspender. O que me chamou a atenção é outra parte, ó, por unanimidade dos votos. O próprio Luiz Fux, que deu aquela decisão em fevereiro, dizendo, olha, isso aqui é infraconstitucional, nós já decidimos casos análogos, isso aqui é matéria para o STJ. O próprio Luiz Fux reviu seu posicionamento. Os ministros deram provimento ao recurso, interposto pelo INSS, contra a decisão do Luiz Fux, que havia negado, tal, para que fosse suspenso. Desça aí um pouquinho que vai ter a fundamentação dele. Quero chamar a sua atenção para a fundamentação que veio do INSS e que foi acolhida agora, ó. O posicionamento do INSS que foi acolhido. Diz assim, o procurador federal, salientou o impacto econômico e administrativo da decisão, bem como questão relacionada à segurança jurídica, tendo em vista a alteração da jurisprudência do STJ. O questionamento dele é, isso vai custar muito dinheiro para o STJ. Quantos benefícios de aposentadoria serão incrementados pelo adicional? Eu não sei de onde ele tirou esses números. Me pareceram números muito, mas muito inflados. Olha o que ele diz. Ele traz os números. Ele diz assim, ele ressaltou, a notícia diz, né? Ele ressaltou que, segundo o Ministério da Fazenda, hoje não existe mais Ministério da Previdência, né? O que era o Ministério da Previdência, desde 2017, foi rebaixado a uma secretaria do Ministério da Fazenda, que hoje é Ministério da Economia. A notícia diz assim, ele ressaltou que, segundo o Ministério da Fazenda, o pagamento dos benefícios previdenciários de 2018 foi, em média, R$ 1.400, né? Eu falei 1.300, é 1.300 e alguma coisa, eu arredondei para menos, eles arredondaram para mais. Em média, R$ 1.400. E aí, diz o procurador, se nós multiplicarmos essa média
pelo número de aposentadorias potencialmente atingidas pelo fundamento da isonomia, nós teríamos um impacto anual de 7,5 bilhões de reais. Eu fiz uma conta rápida, viu? R$ 1.400. Se eu coloco 25% em cima desses R$ 1.400, seria 250 em cima de 1.000, né? Mais 400, mais 100, seriam R$ 350. Se a média é de 1.400, se eu coloco 25%, eu estaria colocando R$ 350 a mais. Para dar esse valor aí de 7 bilhões e meio por ano, eu teria que ter mais de 21 milhões de aposentadorias, com direito à grande invalidez. É isso que está dizendo o procurador. E foi esse argumento que foi acolhido pelo STF, pelo menos por enquanto, pelo menos para suspender. Que nós teríamos, provavelmente, 21 milhões de aposentadorias que seriam ampliadas, que seriam incrementadas por essa grande invalidez, pelo adicional da grande invalidez. Eu não sei de onde surgiu esse, é muita aposentadoria. 21 milhões de aposentadorias não é brincadeira, né? É muita aposentadoria, não sabe? Ainda é uma decisão provisória. Sabe, quem sabe uma atuação da Defensoria como amigo escuro e possa aparecer aí, né, para levar essa questão e dizer, peraí, né, mais relacionada até a DPU, né, que tem essa atuação diária com a Previdência, com a INSS, mas dizer, peraí, como é que você chegou a esse número? 7 bilhões e meio de reais é muito dinheiro mesmo. Mas para isso você precisaria ter 21 milhões de aposentadorias nessa média de 1.400, sendo direito à grande invalidez. Não me parece muito razoável. É possível que seja aprovado o contrário, mas não parece que seja muito razoável. E aí, a parte final, porque em cima foi o procurador da INSS, né? É parcial. Como o defensor, quando atua, né, defendendo os interesses do seu assistido, como advogado, com o seu cliente, o procurador atua ali de forma parcial. Vem o relator, né, no voto acompanhado pelos colegas, e diz: o relator da matéria, ministro Luiz Fux, votou pelo provimento do recurso. Menos de um mês, a decisão dele, ele mesmo reviu o posicionamento. Acontece bastante, né? A decisão, muitas vezes a gente sabe que a decisão por unanimidade é só com o relator, né? Nesse caso, pelo menos, ele fundamenta. Né? Ele diz, olha, me trouxeram fundamentos novos. A questão é que os fundamentos não são jurídicos. Os fundamentos são puramente econômicos. Seria esse tal rombo anual de 7,5 bilhões de reais. Nesse caso aí, é um dos critérios, né? A questão do impacto econômico dessa decisão. Mas perceba, aí ele fala, né? Ele acolhe a ideia. Ele diz, olha, o ministro observou que a Previdência Social passa por uma grave crise e reavaliou a extensão do benefício às demais aposentadorias, que essa extensão gera uma grande repercussão econômica do país. Aí, palavras do ministro. Realmente, essa benesse judicial me pareceu extremamente exagerada. Não está dizendo, mas ministro, você 20 dias atrás estava concordando, agora está chamando de benesse judicial extremamente exagerada. Me ocorre agora a decisão do ministro Gilmar Mendes, em 2014, quando ele disse que a prescrição trintenária dos recolhimentos de FGTS, ela claramente violava a lei. Aí deu vontade de perguntar a ele, que eu não tive acesso para perguntar, se ele puder me responder. Ele, ministro, isso está na lei desde 91. Como é que você chega em 2014 e diz assim, isso é óbvio que viola a lei? Poxa, demorou tanto tempo para você perceber isso, vocês tiveram tanta oportunidade de fazer isso. É mais fácil dizer que o momento econômico assumir, né? Como a gente falou, o momento econômico e tal e tal. Mas, mesmo assim, 20 dias depois, essa questão da reserva do possível é uma questão que tem que ser muito, muito cara à defensoria, né? Porque a reserva do possível é um conceito importado, principalmente da Alemanha, trazido para o Brasil e aqui jogado. Reserva do possível, olha, os recursos são escassos, né? O Estado não tem recursos ilimitados, então tem que fazer escolhas. Poxa, você fazer escolhas na Alemanha me parece muito mais fácil do que fazer escolhas no Brasil. Né? Fazer escolhas com direitos básicos do cidadão, fazer escolhas com esses R$350 a mais nessa aposentadoria aí, ou com um exame necessário para investigar uma doença, né? Ou com um tratamento. Claro que você pode usar
a fundamentação da reserva do possível, mas a fundamentação ela tem que ser inversa. Quem alega a reserva do possível é que tem que fundamentar detalhadamente por que, naquele caso, se aplica a reserva do possível, não o contrário. Dizer como as procuradorias fazem, né? Ah, não, aqui é a reserva do possível, não dá para fazer tudo com o dinheiro que a gente tem, não, tem que escolher. Não pode, não dá para ser assim, né? Mas aí ele segue, né, dizendo, né, que para o relator, os acordos do TRF4 e do STJ estão, olha como ele muda, viu? Estão fundamentados também em princípios constitucionais para estabelecer benefícios a todas as espécies de aposentadoria do regime geral de previdência, o que viabiliza a discussão por meio de recurso extraordinário. Fico impressionado, mudou, né, o pensamento do ministro. 20 dias antes ele dizia, não, essa questão aqui é infraconstitucional. Né? Isso. Vem no mesmo caminho, né? E ele fala, né? A Previdência passa por um momento e tal, que ele leve isso em consideração. Mas fica uma incongruência, principalmente com o intervalo de 20 dias, ele dizer uma decisão de forma peremptória, essa questão é infralegal, nós já decidimos coisas análogas nesse sentido várias vezes, e agora dizer, não, houve fundamentação constitucional, vamos julgar o RE, suspenda os processos. É nesse estágio que nós estamos hoje. Ou seja, nós temos uma decisão em recurso especial repetitivo do STJ. O normal seria a aplicação imediata para as demais instâncias inferiores. Então, na primeira instância, é caso, inclusive, de tutela da evidência, né? Uma das hipóteses de julgamento liminar do processo, não é nem para citar o Estado. Olha a distância que a gente alcançaria, né? Você passaria a peticionar como defensor público, pedindo ao juiz não só que deferisse o pedido, mas que deferisse liminarmente. Já ia citar e intimar o Estado para cumprir. Por quê? Porque aquela decisão estaria fundamentada no julgamento do recurso repetitivo do STJ. Essa situação era até, nós estamos em abril, né, era até 12 de março. Porque em 12 de março o Supremo determina a suspensão. Não decidiu que não é aplicável, mas determinou a suspensão para julgar o recurso extraordinário. Veremos aí as cenas dos próximos capítulos, né, como é que elas vão funcionar. Pois bem, para a gente fechar, vamos passar adiante aí, eu quero passar uma nova discussão, e essa é a nossa última discussão, não que a gente não tenha outras, mas porque no tempo que nós temos, vale a pena a gente tratar disso. Não tem um antes, não? Esse, pronto, estava antes, não foi? Valeu. A gente está falando aí sobre uma nota técnica emitida pelo Ministério da Saúde. Ela se refere a resoluções, mas essa nota técnica agora é de 2019, nota técnica número 11 de 2019, ela é de fevereiro de 2019. Então, do que ela trata? Ela trata de detalhar uma série de resoluções que vem desde 2017, está vendo aí, final de 2017 e 2018, referentes ao sistema de saúde para pessoas com deficiência mental. Então, o tratamento de deficiência mental, qual é o sistema aplicável? Pois bem, existem duas grandes discussões relacionadas a esse sistema proposto, né? Na verdade não é proposto, né? O Poder Executivo dizendo como será e estabelecendo como ele deverá acontecer. Duas grandes discussões. A primeira é que, fruto da Constituição de 88 e também da chamada reforma antimanicomial, desde 2001, a gente tem a Lei 10.216 de 2001, prevendo não a segregação desse deficiente mental para tratamento, mas que seu tratamento, né, por isso luta antimanicomial, que seu tratamento se dê nos sistemas ordinários de saúde, que o tratamento se dê ambulatorial, né, e se houver uma internação, que seja uma internação comum, né? Pois bem, esse é o sistema que vive. Sim, a regra é essa. Vem a nota técnica, explica dizendo, nós reforçaremos a construção e a manutenção de hospitais psiquiátricos. Então, estabelecer uma segregação. O tratamento da pessoa com deficiência em separado, nessa deficiência mental, especialmente a deficiência grave, em separado. Isso é algo que tem
gerado muita discussão justamente por conta da ideia de inclusão dessa pessoa com deficiência, esse tratamento em separado, não seria uma forma, né, de excluir essa pessoa e tal. Essa é uma grande discussão que está acontecendo nesse momento. A outra discussão me parece uma discussão, sabe, ainda mais complexa. Eu não tenho uma resposta para ela, eu vou buscar lhe mostrar os lados aí da discussão, que é a discussão relacionada. Eu vou usar primeiro o termo não técnico, tá? Mas depois eu vou falar sobre o termo técnico. O termo não técnico é o tratamento de eletrochoque. Tratamento convulsivo, né? De você estimular a convulsão justamente para o tratamento de pessoas com problemas mentais, com doenças mentais. Especialmente pessoas com... poxa, me fugiu o nome. Oi? Bipolar se utiliza, não é? E algumas deficiências mentais. Pois bem, o choque elétrico não é um nome técnico. O nome técnico é o que vem na sequência. Coloque para mim aí, Rodrigo, por favor. Não, no próximo PDF, ele já traz um debate sobre isso. Eletroconvulsoterapia. Você estimula, né, o procedimento médico. A gente tem a definição rápida aí, uma entrevista com uma professora. Baixa aí para a gente, por favor, tem as marcações. A entrevista Drauzio Varela, fazendo entrevista com uma psiquiatra. E ela começa explicando, ó. Ele pergunta, como você poderia descrever a técnica... Não tem uma antes, não? Está marcada? Não, a primeira é essa, né? Vamos lá. Como é que ela descreve a eletroconvulsoterapia? Ela diz assim, a aplicação do eletrochoque pode ser feita com o paciente internado no hospital ou ambulatorialmente. Neste caso, ele pode vir de casa, receber o eletrochoque e voltar para casa. O preparo inclui jejum durante a noite anterior, porque a pessoa vai ser submetida à anestesia. E aí segue dizendo, ao chegar às 7 horas da manhã, ela é recebida por uma equipe de enfermeiras e psicólogos, depois é conduzida à sala onde será anestesiada e receberá um relaxante muscular, oxigenação e monitores cardíacos, cerebrais e de pressão arterial. Só então é aplicado um estímulo muito breve através de 2 eletrodos que são colocados na parte frontal da cabeça, o suficiente para induzir a convulsão que é vista apenas no monitor de eletroencefalograma. Ela diz assim, durante todo o procedimento, que demora em média 30 minutos, o paciente é acompanhado por um médico anestesista e por um psiquiatra. Já viu o tamanho da equipe que está acompanhando essa pessoa aí, né? Depois que volta da anestesia, a enfermagem verifica se ele está confuso ou não. Se estiver bem orientado, toma café da manhã e pode voltar para casa. Ou seja, a descrição que ela faz do procedimento não me soa como um procedimento tão agressivo. E é interessante, né? O Drauzio Varela, ele fala sobre a experiência até dele como estudante de medicina, quando ele via isso acontecendo na década de 70 e tal. Ele diz, eu queria uma resistência muito grande. Como eu não pretendia trabalhar com isso, ele diz, eu não quis nem assistir às aulas práticas em que isso acontecia, porque ele achava muito ofensivo. E aí ele insiste nesse tipo de pergunta. É a próxima que vem aí, tem uma marca. Você já está achando esse tratamento absurdo. Esse da pergunta anterior, né? Vamos olhar essa agora aqui, ó. Ele fala assim, que riscos oferece o tratamento com eletrochoque? Ela responde, embora as pessoas tenham medo de ter um colapso ou um problema cardíaco quando se submetem a um tratamento com eletrochoque, a eletroconvulsoterapia é bastante segura. Ela está defendendo o procedimento, tá? Ela diz assim, o risco que oferece é igual ao de qualquer procedimento cirúrgico que envolva anestesia. Isto é, 0,04%. Aí olha o que ela segue. Ela diz assim, no entanto, nos lugares em que usa o eletrochoque a seco, você estava achando aquele da pergunta anterior gravoso, não foi? Nos lugares onde se usa o eletrochoque a seco, sem anestesia, sem relaxante muscular, sem nada disso, está se cogitando disso, com aparelhos antigos e sem possibilidade de controle técnico, como os que se vêem no filme O Bicho de 7 Cabeças, em Rodrigo Santoro, que faz o personagem principal e tal. Você lembra desse filme? Isso. O pai interna ele, obrigatório, tem tudo a ver com a temática aí, né? Que a pessoa com deficiência, ela não pode ser obrigada a realizar um tratamento. Então, aquilo do filme é retrato de experiência real, né? Descrição de...
Eu não sei nem se é anos 70, né? Acho que foi final dos anos 90. Foi final dos anos 90. Mas foi a situação mais ou menos assim, né? O filho, tal, questão com drogas lá, e aí o pai vai lá e interna esse filho. A realidade, o fato é possível que seja, é verdade. Mas aí ela segue dizendo, ó, a carga elétrica é muito forte e a probabilidade de ocorrerem problemas de memória é muito maior. Ou seja, se você aplica com relaxante muscular, com anestesia, há um risco, segundo a especialista, normal de qualquer procedimento realizado com anestesia. Se você tem ali o psiquiatra acompanhando, se você tem, né, toda aquela equipe, você viu, foi uma equipe grande que estava ali em volta, né? Ela diz, se você tem tudo isso, você reduz o risco. E o que se alega em favor desse procedimento é que, de fato, existem situações em que ele é necessário. Em que o procedimento ele era muito usado na década de 60, 70, quando você ainda não tinha sequer medicamentos para tratar desse tipo de enfermidade, né? Então, o tratamento comum era o eletrochoque. Diga aí. Sim. Gerava... Tem relatos aí de perda de memória durante muito tempo, tá? Mas, assim, especialistas defendem e o questionamento hoje que se faz em relação a essa nota técnica é, primeiro, essa nota técnica, ela, não me pergunte por quê, ela dá um relevo muito grande à eletroconvulsoterapia. Quando os próprios especialistas que a defendem dizem que é uma medida absolutamente excepcional. Por isso que eu lhe perguntei, nessa situação aí, ele já fazia uso de medicamentos, porque a princípio os psiquiatras falam em uso de medicamentos. E assim, com o uso de medicamento não deu certo, os que defendem dizem, no extremo você tem que usar mesmo e dar resultado, né? Causar um mal menor. Isso. Risco a própria vida mesmo também, né? Sim, que ele tinha resultados melhores mesmo. A crítica que se faz à nota técnica é porque eu passei o ponto ali que você falava, mas me parece que é uma crítica muito procedente, que é o seguinte, que se discuta a aplicação, faz parte, é muito agressivo, e os próprios especialistas falam um uso absolutamente excepcional. Então, você chegar numa nota técnica e destacar a nota técnica, coloca assim, como se fosse, sabe, a grande maravilha, sabe, como se fosse a regra, olha, nós temos a solução para esses casos graves aqui, quando os especialistas dizem que a grande solução não é essa. Existem outras soluções. Quando elas não funcionam, ou por algum motivo aquele paciente não pode fazer uso desses medicamentos, aí você poderia usar isso como exceção. Acontece, né? Porque causam uma série de efeitos colaterais, né? Esses remédios são muito fortes. Uhum. Não é um tratamento, não tomou, né? Não é um tratamento fácil. Mas assim, eu fiz questão de trazer isso para vocês, primeiro, porque não é algo que esteja posto, isso não está nem judicializado. E, principalmente, a própria especialista que coloca aí, você viu o procedimento como tinha acompanhamento de psiquiatra, anestesista e tudo e tal. Numa situação de uma pessoa, uma família que possa arcar com isso, a discussão é uma. E aí? E sua clientela? Seus assistidos fazem como em relação a isso? Ela... faz. Baixa aí pra gente, Rodrigo. Faz. É obrigado a fazer. Ele paga um determinado valor, olha lá. Entraves à modernização do tratamento, é o tópico que ele traz. Ele pergunta o que falta para esses centros que ainda aplicam eletrochoque, a moda antiga, deixarem de cometer essa violência. Porque se cheio de cuidado já é tão grave, imagine sem os cuidados. Aí ele chama de violência mesmo. Aí a psiquiatra fala, na segunda parte, ela diz assim, parece, porém, que o problema é financeiro. Para usar todos os recursos. O SUS, se não me engano, remunera em R$30 a aplicação, que segundo ela custa entre R$300 e R$400. É ainda mais do que isso, né? Sim. A minha preocupação, me coloco para vocês aqui, é uma preocupação que vai além da questão da técnica médica. Porque é uma discussão entre os especialistas, se isso deve ser usado, se não deve ser usado, se deve ser usado, quem diz que deve ser usado sempre em casos excepcionais.
e sempre cheios de cuidados. Sempre com a vontade da pessoa, né? Lá do filme, jamais imposto, tal. Mas, e a questão dos custos disso aí? Como é que o SUS pode remunerar um procedimento como esse a base de R$30? Ainda mais quando a nota técnica do Ministério da Saúde passa a tratar como se fosse algo de regra, a ser usado assim indiscriminadamente. Então é algo a ser bem discutido. Tem sido discutido, coloca para a gente aí, Rodrigo, é o último PDF para a gente visualizar. Isso, valeu. Conselho Nacional dos Direitos Humanos, olha como isso é recente. Suba aí para a gente, por favor, só para eu mostrar a data. Ó. Olha como isso é recente, tá? 14 de março de 2019, recomendação número 3 do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Um desses conselhos que eu falei há pouco, né, que recebi a notícia hoje de extinção de uma série de conselhos e tal. Conselho Nacional de Direitos Humanos, onde a DPU, por exemplo, tem assento. Tá? Tem membro indicado da DPU. Aí vamos baixar ali que a gente tem a marcação sobre essas recomendações. Então, ó, considerando que o Ministério da Saúde não atendeu a recomendação, tinha a recomendação do início de 2018. O Ministério da Saúde não atendeu a recomendação desse conselho para revogação da portaria, a portaria que da base, né, para a utilização da eletroconvulsoterapia, tá, e regulamenta isso. Baixe mais para a gente, tem outras considerando. Tem uma série de considerando, né? Considerando que, ao contrário do entendimento, do atendimento de todas essas recomendações, o Ministério da Saúde continuou editando normas de mudança da política de saúde mental, contrariando a lei. É uma questão jurídica, né? As portarias do Ministério da Saúde são atos infralegais, se submetem à lei. Então, ainda que o Ministério da Saúde pretenda mudar isso, não pode fazer pela via da portaria, teria que ser pela via de projeto de lei, para mudar a lei. Aí segue, ó. Considerando que veio a público a nota técnica de 4 de fevereiro, tal e tal. Aí vamos lá para baixo, que aí vem realmente a recomendação. Pode passar, que lá na parte final, a gente pode passar essa, que a gente vem com a recomendação na parte final. Olha a recomendação que faz o Conselho Nacional de Direitos Humanos. Recomenda ao Ministério da Saúde suspender a execução de todas as normativas incompatíveis com a estabelecida na Política Nacional de Saúde Mental, que subsidiariam a nova política. Tem usado bastante isso, né? Essa expressão novo parece que traz um acolhimento maior. E a parte final desse tópico 1 me parece interessante, que diz assim: submetendo todas essas normativas ao debate público, especialmente por meio das conferências de saúde e dos conselhos de saúde. Pelo que eu vi, estaria extinto esse conselho de saúde. Essa possibilidade não existiria mais, tá? Porque o conselho de saúde, trazendo a comunidade para o debate, sequer existiria mais. O que o Conselho Nacional de Direitos Humanos diz, olha, nós não estamos dizendo que isso não deva acontecer. Pelo menos não por enquanto. No mínimo, isso deve passar por um debate. E toda política de saúde é prevista em lei que passe por um debate público, audiências públicas. Olha a defensoria aí, né? Realizando audiências públicas para buscar dos especialistas. E aí, como é que isso funciona? Como é que a gente pode operacionalizar isso no âmbito do SUS? É viável fazer isso pela via do SUS e tal? E aí, o tópico 2 fala sobre isso, nesse sentido. Que o Ministério da Saúde convoque audiências públicas com antecedência e ampla convocação, garantindo a plena e efetiva participação dos usuários do sistema, né, para a discussão dessa proposta. Ou seja, é algo, como eu disse, né, se a questão do adicional da grande invalidez lá, que está judicializada, ainda está em aberto, porque está para a decisão do Supremo, essa situação está mais em aberto ainda, porque a questão que ainda está no Executivo, né, que faz parte de uma nota técnica do Ministério da Saúde, que tem recomendação de suspensão pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos. Então, estamos nesse debate. A atuação da Defensoria Pública, e como eu disse, queira ou não, seja a própria Defensoria, seja MP, seja Judiciário, na implementação de direitos sociais, a Defensoria Pública já recebeu essa incumbência de atuar com protagonismo. Não tem jeito, a Defensoria Pública vai precisar atuar com esse protagonismo. A questão que a gente precisa ter clara é como atuar. E para a gente fechar, eu quero trazer 3 possibilidades. Até falei de passagem aqui nas 3. Só quero registrar as 3 porque eu acho que a gente visualizar as soluções é algo importante. Além de apresentar os problemas, visualizar as soluções. A primeira, como é que a Defensoria Pública pode atuar como protagonista nessa realização desses direitos sociais? Me parece que a chamada justiça multiportas
é fundamental. A atuação extrajudicial da Defensoria é importante demais. Realização de audiências públicas, busca pela autocomposição, pela solução conciliatória. Essa atuação da Defensoria Pública, a gente sabe, né? O processo é caro e demorado. Isso eu estou falando de um modo geral, na justiça brasileira como um todo. Na justiça baiana, isso ainda se agrava. Sabemos disso. Então, a atuação extrajudicial da Defensoria me parece indispensável. Com essa posição de prevalência, de protagonismo, é fundamental. Segundo, tutela coletiva. Não dá para a gente achar que vai resolver os problemas um a um. Precisamos resolver os problemas individuais? Sim, mas precisamos ter uma atuação coletiva forte. Eu sei que isso leva tempo, eu sei que isso demanda energia. Eu sei que todas as defensoras, todos os defensores estão assoberbados de trabalho e o trabalho individual já toma muita energia, muito tempo, né? Mas atuar coletivamente é economizar essa energia. Partir para esse tipo de embate coletivamente é economizar energia. Então a Defensoria, me parece, ela tem que fortalecer ainda mais sua atuação na tutela coletiva. E a outra, né, a terceira e última, dessas que eu visualizo, pelo menos a princípio, me parece que hoje é uma atuação que vai ser necessária, que vem sendo necessária e vai ser cada vez mais, é a atuação internacional. O fortalecimento da atuação internacional de nossas defensorias públicas. Nós temos um sistema de direitos humanos, tanto no sistema global, sistema da ONU, quanto, e eu digo principalmente no sistema interamericano, nós temos uma estrutura jurídica que está pronta para ser aplicada. Ela já vem sendo aplicada. Como eu disse, o primeiro caso de condenação do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos foi referente a desrespeito a direitos das pessoas com deficiência. É o caso Ximenes Lopes versus Brasil, em que a União foi condenada a pagar a indenização à família dele. Foi o caso de um cidadão que foi internado pelo SUS, no hospital psiquiátrico, e a mãe foi visitá-lo, né? Eu até vou passar para vocês o material com resumo, com a sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, que é do sistema da OEA. A mãe foi visitar o filho. Quando chegou lá, ele estava em condições assim deploráveis, pedindo socorro à mãe. A mãe se retira, horas depois é solicitado seu comparecimento pela própria instituição. O filho havia falecido. Em poucos dias de internação, ele já havia falecido. A mãe não se conforma, o filho não se conforma, recorrem à comissão, e aí, né, por meio de uma organização não governamental, né, de uma ONG, com apoio, isso foi lá no Ceará, foi na cidade de Sobral, no Ceará, ela, com apoio à família, com apoio da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, isso sem dúvida nenhuma hoje seria a Defensoria Pública atuando, sabe, não tem instituição melhor para fazer isso. Vai lá e recorre à Comissão Interamericana, a Comissão Interamericana submete à Corte Interamericana, porque o Brasil não resolve a questão, e aí o Brasil é condenado a pagar a indenização a essa família. A gente sabe que a indenização não resolve tudo, né, mas soou necessária, e além disso, a adotar determinadas medidas, inclusive instituir a política antimanicomial. Esse caso foi julgado em 2000, entre 99 e 2000. Em 2001 vem a lei reformulando a política de tratamento da saúde mental no Brasil. Ou seja, essas atuações são atuações que, claro, demandam tempo. Demandam tempo até de amadurecimento das instituições para fazer isso. Eu não sei se a Defensoria Pública do Estado da Bahia já tem uma estrutura montada, né, para atuação nesse caso de violação de direitos humanos, de atuação internacional. Se não tem, um dia vai precisar ter. Um dia vai precisar se estruturar para isso, porque essas atuações levam tempo, levam energia, mas são atuações que, no médio prazo, no longo prazo, dão resultados que são resultados absolutamente necessários. Tá bom? Então, assim, esses dois encontros, não sei se para vocês, assim, para mim, parece que são encontros que a gente, né, pôde discutir coisas que são muito relevantes, né, coisas que estão na ordem do dia mesmo, coisas que às vezes a gente não tem tempo de discutir em outras situações. A gente se reunir aqui para conversar sobre essas coisas, para mim é fantástico. Eu queria agradecer a cada um de vocês, todos os colegas que estão nos regionais aí, me colocar à disposição de todos vocês, para que a gente continue, me colocar à disposição da Defensoria como um todo,
que a gente puder contribuir para a realização desses direitos sociais. Eu tenho dedicado a vida a isso. O que eu puder fazer, eu vou estar à disposição. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.